Verso 46, Marcos capítulo 10, verso 46, assim. Não me preocupo se tem crente, se não tem, se a igreja está cheia, se está vazia, porque eu sei que a pessoa que está comigo está aqui, e ele se chama, não somos estrela, a estrela é Jesus, ele que é a estrela. Acharam, amados? Alguns pregadores que não chega, a igreja não tem gente, ele acha, não. Se tiver uma pessoa aqui, vou entregar um recado, vou pregar, vou orar por ela e vou voltar feliz e satisfeito. Amém? Porque a obra é dele. Acharam, amados? Depois foi para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então o chamaram, dizendo: Cego, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou rápido e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça, ó cego? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E viu e seguiu Jesus pelo caminho. Pode sentar. Deus abençoe. Tenho certeza que ninguém está com o celular ligado, e se tiver, não silencioso, porque Deus tem uma palavra para nós. Deus trouxe você aqui para fazer algo na sua vida. Não é porque o pastor Diego está aqui, é porque a palavra está aqui. E a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir não é escutar. Pastor Diego, mas qual a diferença de escutar e ouvir? Você passa, pergunta para a pessoa: você escutou? Ah, escutei. Você lembra ou não lembra? Mas quando você pergunta: você ouviu? Ouvi. Porque cientificamente é comprovado. Quando você escuta, entra nos tímpanos e sai pelo outro. Mas quando você ouve, entra nos tímpanos, vai para o cérebro, é armazenado e depois fica no coração guardado. Para cumprir o que está escrito lá, Davi dizendo: guardei a tua palavra na tapa do meu coração para não pecar contra ti. Se eu perguntar qual foi o primeiro hino da harpa que foi cantado, vai ter gente que não lembra. Aí eu não sei por quê. Porque não escutou, somente escutou, não ouviu. Esse é o motivo. Porque quando nós ouvimos, a gente tem interesse por aquilo. Então eu quero que você não escute o pastor William na palavra, mas ouve, porque Deus tem uma palavra para você. E aqui fala de mendigo. Eu não sou daqui, faz um ano que eu estou aqui, mas eu sou de Brasília e também de Goiânia, ali naqueles dois meios ali. E em Goiânia existe uma festa chamada Festa de Trindades. Ali tem uma padroeira, um santo, e é regimenta por milhões de pessoas na época daquela festa. E tem muitas pessoas ali, a gente passa, e tem várias e várias pessoas pedindo esmola. E a gente, muitas das vezes, eu estou falando nós, passa. E quando a gente não quer dar esmola, o que a gente faz? A gente vira o rosto para um lado. Nesse CD, que é o terceiro nosso, que chama Hospital da Alma, eu tenho uma música chamada Os Invisíveis. É a história de um mendigo, de um morador de rua, que eu peguei e transformei em música. Deus me deu essa facilidade de pegar histórias e transformar em música. Então o mendigo é uma pessoa que você não dá nada por ele. É uma pessoa desprezada. A nossa sociedade
individualista, quando nós passamos na rua, que vimos alguém pedir esmola, a primeira coisa, eu estou falando eu, a primeira coisa que eu estou falando eu, a primeira coisa que nós fazemos, viramos o rosto para fazer de conta que ele não existe. Bartimeu estava acostumado com isso. Bartimeu, ele veio de uma família rica. O pai dele era um comandante de Roma. Depois que o pai de Bartimeu, que o pai dele chamava Timeu, depois que o pai de Bartimeu ele se aposenta do sistema militar de Roma, ele se revolta contra o governo de Roma. E a punição para aquela família foi: matou toda a família de Bartimeu. Matou os irmãos, matou as irmãs, matou o pai, matou a mãe, matou tudo, todos, porque ele se rebeliou contra o governo de Roma. Porém, Bartimeu eles não mataram. Eles foram lá, o governo de Roma foi lá e mandou furar os 2 olhos de Bartimeu. Bartimeu ele foi criado comendo as melhores comidas, vestindo as melhores roupas da época. Porém, ele se vê agora cego, desamparado, envergonhado e pedindo esmola. Por que, pastor Lívia, furaram o olho de Bartimeu? Para que todo mundo que passasse, quando olhasse Bartimeu, a pessoa logo dizia: esse é o filho do traidor. E aí está a resposta para todos aqueles que traem Roma, o resultado é esse. Mas aqui eu observo a importância do evangelismo na igreja. Eu não vim aqui para bater na igreja, mas eu vim como boca de Deus para dizer que muitas das vezes nós queremos o crescimento da igreja, nós queremos essas cadeiras cheias, mas o que nós estamos fazendo para o crescimento? E muitas das vezes, como pastor, as pessoas acham que a igreja ela tem que estar cheia e a obrigação é do pastor ir atrás. Negativo. Todos nós, quando levantamos a mão e aceitamos Jesus, recebemos uma credencial de Deus para ser também um missionário, um ganhador de alma e trazer para a casa do Senhor. Mas aí, quando os membros entram na igreja, a primeira coisa que ele fala: mas isso é culpa do pastor, a cadeira está vazia, é culpa do pastor, é culpa da chuva, é culpa porque choveu o canivete, é culpa porque o crente tem as costas de açúcar. Não, é culpa nossa. Chamamos a responsabilidade para nós. Por quê? Ali no passado, cantora Elza, existia um problema. Todo homem, todo criador de ovelha, que a ovelha não dava cria, ela era batida. Por quê? Ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Ovelhas, aquelas ovelhas que eram estéreis, que não procriavam, era batida. Ela não servia para criar. Ela era batida, virava carne. E muitas das vezes nós somos estéreis. Nós queremos ver crescer. E alguém chega para Bartimeu e fala assim: olha a importância de alguém chegar para alguém lá fora e falar que Jesus faz a obra aqui. Chegou e disse: Bartimeu, o que aconteceu com você? Bartimeu relata toda a sua trajetória de vida. E aí alguém chega e fala: tem um Jesus aí. E ele disse: Jesus ele está andando por aí, ele está curando um pouco. Bartimeu, quem sabe se você conseguir falar com ele, ele não vai te curar. A importância de nós guardarmos a palavra. Talvez se eu perguntar para você: qual foi o primeiro hino que cantou? Será que você lembra? Porque você não guardou. Muitas das vezes a gente vem para a igreja, está todo dia na igreja, mas você já teve aquela impressão: meu Deus, eu estou todo dia na igreja, eu sou dizimista, sou ofertante, mas a minha vida não muda. E aí o inimigo trabalha, fala: não, você sabe, o problema é a igreja, você tem que mudar. Não, o problema é o bairro que você está, você tem que sair do bairro. Não, o problema é porque Bartimeu, quando ele ouve alguém falar de Jesus para ele, o que ele fez? Ele guardou. Ele guardou a tua palavra. Muitas das vezes nós estamos aqui, talvez amanhã eu quero estar você lembra porque aquele tal de pastor William pregou lá aquele dia? Sabe que eu não sei? Bartimeu, quando alguém fala de Jesus para ele, o que ele fez? Ele ouviu, depois ele
A vida dele mudou? Não. Quando ele ouve falar de Jesus, cantora, a vida dele continua a mesma, ele continua sendo. Porém, com uma diferença: a palavra estava guardada. Passa-se dias, ele continua certo. Certo? Certo. Passa-se dias, ele continua certo? Continua certo. Passa-se mais dias, ele continua certo? Continua certo. Passa-se tempo, ele continua certo? Continua certo. Mas com uma diferença: a palavra estava guardada. E ele sabia que a oportunidade ia chegar e ele ia ter que aproveitar. Olha para cá. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Deus te deu uma oportunidade durante todo esse dia para você criar uma nova história na sua vida. Ela não volta. A oportunidade que Deus te deu hoje, ela não volta mais nunca. Mas está terminando o dia. Deus está te dando mais uma. E você precisa aproveitar ela. Bartimeu, ele continua sentado, a palavra guardada. Só que a oportunidade para quem guarda a palavra vai chegar. Eu estou pregando aqui. Eu vou orar para você daqui a pouco. E a hora que Deus vai te dar a oportunidade de sair daqui diferente do que você tem. Mas depende de você. Não é de mim mais. A minha parte é aqui pregar. A minha parte vai ser orar para você. Agora, tomar posse do que Deus preparou para você hoje é só você. Glória a Deus. Não é minha. Isso é Bíblia. É individual. Sabe qual é o problema nosso quando estamos na igreja? Nós estamos mais preocupados com a cadeira vazia do que o que Deus está fazendo. Aí ficamos olhando um para a cara do outro, preocupados, envergonhados. Meu Deus, mas não tem crente. Agora eu fico perguntando assim: será que Deus precisa da igreja cheia para fazer obra? Salmo 91, que está na minha Bíblia, está dizendo que você não pode enxergar. Mas aqui, se Deus abrisse o teu olho espiritual, isso é Bíblia, para você conseguir enxergar, você ia ver que isso aqui está cheio de anjos de Deus. Olha, agora parece que começou a sair glória a Deus. Vocês viram que eu não peço a igreja para dar glória a Deus? Não peço. Se você conseguisse enxergar, aqui tem anjo enfermeiro, aqui tem anjo com chave de porta de emprego para se abrir, aqui tem anjo querendo que foi mandado para curar a coluna, problema de coluna, dor de cabeça, angústia, depressão, está cheio. Agora, a nossa visão espiritual, ela está fechada. Bíblia, Salmo 91 fala que Deus ordena anjos ao nosso. Quem conhece o Salmo 91? Salmo 91 está dizendo que Deus ordena anjos ao nosso respeito. Então, se Deus ordena anjos a nosso respeito, a cadeira está vazia, mas o serviçal de Deus está aqui, perguntando para você: o que você quer que eu faça? Mas nós estamos tão preocupados com isso aqui vazio, do que para entender que Deus está aqui para mudar a sua história. Ele não te trouxe aqui simplesmente para você fazer um passeio. Ele quer que você saia daqui diferente. É Bíblia. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Deus não tem lógica. A lógica de Deus não é deixar ninguém que vai até Ele volta com mão vazia. Nunca, irmã, você vai ver na Bíblia que alguém foi até Jesus e voltou sem uma mudança de vida. Porém, Deus, Ele é extremamente ético. Tem alguém aqui que tem um ensino médio completo? Tem gente que tem vergonha.
de falar. Mas a lógica da ciência explica que toda ação ela gera uma. A minha ação de soltar o CD é o quê? Gera a reação do CD cair. Isso é física. É a lógica da física. Toda ação gera uma. Sabe por que você entra aqui de um jeito e sai pior do que entrou? Porque a sua reação não tem lógica com Deus. Deus usa o pastor em revelação, que ele já teve revelado vidas aqui. Deus usa ele para orar e Deus cura. Então eu vou chegar, vou sentar, vou ficar de boca fechada. E aí entra ano, sai ano, a minha vida não muda, a igreja que é culpada, o pastor que não é homem de Deus, a pastora é porque está em pecado, a filha do pastor é porque está em pecado. Eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de bairro. Não vai mudar não. Quem tem que mudar somos nós. Não é a igreja que tem que mudar, somos nós que temos que mudar. Porque nós entramos e achamos que Deus ele é sem educação. Eu já li a Bíblia, eu estudo um pouco a Bíblia, e eu nunca, uma das coisas que eu mais acho bonito em Deus é porque primeiro Deus é ético, segundo ele é educado. Sabe como é que o diabo faz? Ele chega, mete o pé, entra e arrebenta com tudo. Deus ele fica de lado. Deus ele fica de lado, esperando a sua atitude. Se você convidar ele e dizer: Senhor, eu vim aqui, a minha cabeça está doendo, eu não quero assistir o culto com dor de cabeça, eu estou com problema de coluna, meu marido está assim, a minha galinha quebrou a perna, o meu cachorro está com o dedo cariado e eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Qual é a lógica de Deus? Entra em ação. Lá no interior, minha mãe dizia que ninguém sabe o que é que calado quer. Calado dentro da igreja também não recebe. Sabe por quê? Porque é ética de Deus, isso é Deus, isso é Bíblia. Bartimeu, ele era inteligente, ele era um cego. Se passasse por ele, ninguém ia dar moral para ele. Mas ele nos ensina uma coisa: nós temos que aproveitar a oportunidade. Primeiro, ouvir. Não, eu sou sabidão e eu não tenho que ouvir fulano, não é negativo. Eu aqui sou formado, em não sei o que, não, eu tenho que ensinar para ele me ensinar. O que esse cara está achando que ele é? Humildade. Alguém fala de Jesus para ele, ele ouve, humildade, mas ele guarda. E aquilo ali, ninguém tira dele. O que Deus está te dando hoje, ninguém pode tirar de você. É a oportunidade de ser abençoado. Se a igreja está cheia ou vazia, eu não sei, mas Deus marcou para trazer hoje você aqui. Você foi escolhido por Deus para vir aqui e Deus fazer alguma coisa. Para com cadeira vazia. Se tiver 2 ou 3, Deus marcou para te abençoar. Olhamos aqui, o que está construindo? O que está acontecendo? Estou mais preocupado com as cadeiras do que com Deus. Se Deus precisa de multidão para fazer milagre. Aí Bartimeu está sentado, olha só a atitude dele. Chega um belo dia, todo dia ele está ali sentado, todo dia. Tem crente que ele tenta uma vez, não dá certo. Tenta de novo, não dá certo. Na quarta, não dá. Na quinta, sabe o que ele fala? Não compensa servir a Deus. Eu vou largar de essa igreja. Sabe, Bruno? Não, eu estou renunciando tanto, depois eu vou servir a Deus e nada acontece, vou largar de novo. Crente que desiste fácil, vai perder a bênção fácil. Crente, ele tem que ser persistente. Todo dia Bartimeu estava no mesmo lugar. Porque o dia que você sai do lugar, talvez é o dia que o homem vai para a bandeja, pega, você saiu. Mas um dia, ele escuta algo diferente. A ciência explica que os cegos, ele tem uma coisa chamada sexto sentido. Nós temos 6, o cego tem 7. Ele pergunta assim: o que está acontecendo?
Aí alguém chega e fala para ele: nada. Aí Bartimeu pergunta: não, tem alguma coisa diferente. Todo dia eu estou aqui e nunca escutei isso. Não, tem. Ei, tem alguém perto de mim? Tem. Vem cá, que barulho é esse aí? Sabe o que nós vamos ter na igreja? Sabe o que está faltando em nós? Visão espiritual. Nós entrando na igreja, a gente está tão acostumado com a coisa mecânica, com ritual, que nós entramos e não conseguimos enxergar nada. É ficar olhando para o meu Deus, esse culto está tão frio. Por que não acaba logo para nós ir embora? Não é o culto que está frio, somos nós que não estamos conseguindo enxergar a ação de Deus no nosso meio. Ele era cego, mas ele tinha percepção de tudo que aconteceu ao redor dele. Aí alguém disse assim: Bartimeu, está vindo uma multidão. Aí a palavra estava guardada. Ele falou: deve ser o homem. Sabe o que é isso? Chama-se oportunidade. Crente que ouve a palavra e guarda, ele aproveita a oportunidade. Crente que ouve a palavra e guarda, ele aproveita as oportunidades. Tem tanto crente que Deus quer fazer coisas grandes, mas a oportunidade está aqui, não está passando. Ele não está conseguindo enxergar, ele não tem visão espiritual. E para conseguir enxergar as coisas do Espírito, você tem que ter visão espiritual. Você não consegue enxergar as coisas espirituais com esse olho. Você não consegue ouvir as coisas do Espírito com esse ouvido. Ele estava sentado, mas ele conseguia ouvir. Sabe o que é isso? Audição espiritual. É você estar sentado aqui, ter 3 pessoas na igreja, ninguém conseguir ouvir nada, mas você dizer: eu estou escutando Deus falar comigo, que hoje eu vou sair daqui com a minha vitória. Visão espiritual é você estar aqui, ter 3 pessoas e você conseguir enxergar. Eu estou enxergando os anjos de Deus, que está falando lá no Salmo 91. Eu estou enxergando ele com a bandeja, e ele vai hoje me entregar a minha vitória. É isso. As coisas do Espírito não se enxerga com o físico carnal, se enxerga com o Espírito. Aí alguém fala para ele assim: é Jesus. É Jesus que está vindo. Aí Bartimeu disse: agora é a minha oportunidade. Crente de boca fechada na igreja, eu lamento dizer para você: você pode voltar para casa, porque você veio perder tempo. Crente de boca fechada dentro da igreja não recebe mesmo. Bíblia prova aqui que toda pessoa que chegava para Jesus, Jesus conversava com ela. Crente que entra, senta no banco e pode voltar para casa, vai perder tempo. Talvez lá com a vizinha, talvez lá com o vizinho, fala mal de Deus. É assim que eu prego mesmo, querido. É assim que Deus me levantou para pregar. Eu não vim para massagear o seu ego e dizer que Deus vai dar carro, vai dar isso. Não, eu vim para pregar a verdadeira palavra genuína. Talvez em casa fala mal do vizinho, fala, mas aqui entra. E é que a irmã dele já cobrou de mim: meu bem, vai mais devagar. Não, é assim que Deus me chamou. Eu sei de onde ele me tirou. Eu não vim a esse mundo para massagear ego de ninguém. Eu vim para palestra, para ser boca de Deus e entregar o que Ele manda. Porque não adianta eu vir aqui fazer barulho e sua vida não mudar. Sabe o que Bartimeu faz? Quando alguém fala para ele de Jesus, está vivo? Ele começa a clamar. Boca aberta, gritar. Chega o centro, precisa gritar não, porque isso é antiético. Precisa gritar não, porque Deus não é surdo. Mas
Deus não é surdo, concordo. Mas Deus é ético. Se você não falar para Ele o que você quer, você vai ficar o ano todinho aqui. E a sua vida não. Bíblia. Pede, não recebe porque pede. Senhor, eu quero carro. Irmão lá em Goiânia. Bíblia, tome Bíblia. Senhor, eu quero carro. Orando, jejuando, pagando preço e tal. Deus deu carro para ele? Deu. Terminou a Santa Ceia, lá em Goiânia. O irmão que chegou de outra igreja, Deus me deu, vou te dar o carro. Cadê o carro, irmão? Está lá em casa. Tu vai lá buscar. Juntou a família e foi lá buscar o carro. Chegou lá e busca. Para tirar o carro, para levar, teve que ir empurrando. Ele pediu o quê? O que ele pediu para Deus, irmãos? Hã? Foi lá, chamou o mecânico. Olha a lógica de Deus. Isso é Bíblia, estou pregando Bíblia. Levou o mecânico. Não, se eu fosse o senhor, me disse esse ferro velho, você tem que compensar para essa. O carro foi direto para o lógica de Deus. Bíblia. Deus deu para ele o quê? Ele pediu o quê? Deus deu o carro. Bartimeu, quando ele ouve falar que era Jesus, o que ele faz? Jesus, filho, tem boca fechada, não é? Não adianta, querido. Não adianta eu vir aqui dizer para você que Deus está me revelando que vai te dar um Maroc, que vai te dar um não sei mais o que, uma fazenda cheia de gado. Eu tenho que te dar a Bíblia, é isso aqui que muda a vida de crente. Não é ficar massageando o ego. Não, pastor, você tem que pregar bonitinho, senão não traz você de novo. Pode me trazer para pregar aqui, mas a verdade você vai com ela. Ô glória! Mas quando você aprender a abrir a boca para falar com Deus, você tem que estar preparado para os oponentes. Gente de boca fechada, perto de um crente barulhento, incomoda. Crente barulhento, que vem determinado para ser abençoado dentro da igreja, que fica perto de um crente sonolento, que está mais preocupado com a droga do WhatsApp, me perdoa a palavra, ele incomoda. Que irmã escandalosa, é um escandaloso mesmo. Bartimeu, para de fazer barulho, moço. Cala a boca. Não, meu amigo. A minha oportunidade está aí. Eu sei como está passando e eu tenho que gritar, porque eu tenho que chamar a atenção dele. O crente precisa aprender a chamar a atenção de Deus. Alguém chega e fala, não, moço, fala, grita mais baixo aí, moço. Vem batido. Problema seu se está te incomodando, meu grito. Mas eu vou gritar porque o homem está passando. Oportunidades. Sabe o que é isso? Oportunidade que Deus está te dando hoje, vai te dar amanhã. O relógio que está indo, sentido horário, ele não volta mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca. Jesus passa. Jesus ele tem uma atitude aqui antiética. Ele passa. Há momentos, querido, eu estou escrevendo uma música agora, quando Deus se cala. Quando Deus se cala é difícil, não dá para entender. Quando Deus fica em silêncio, é difícil crer. Estou escrevendo. Jesus passa e vai embora. Jesus não dá assunto para o céu. É cantora. É cantora. Jesus vai embora. Passa para ele. Sabe o que é que o cego fez? Curvou a cabeça, cruzou os braços e começou a chorar. Foi isso? Não. Ele continua gritando mais alto. A Bíblia está dizendo. Ele continua gritando mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Oh, mas é gostoso Bíblia, né, amados?
Muita gente perdeu, né? Jesus vai embora. Um dos discípulos chega e fala: não estou te entendendo não, Jesus. Já vi o Senhor fazer tanta coisa. Será que o Senhor não está entendendo? Volta lá e fala para aquele cego: o Senhor não vai curar ele. Jesus continua indo embora. Há momentos, amados, que nós clamamos, que nós buscamos, pagando preço, jejuando, entregando dízimos, estamos na igreja, e há momentos parece que Deus ele se cala lá. Mas não quer dizer que ele não está nos ouvindo. A Bíblia fala que os meus ouvidos não estão agravados para que não possam nos ouvir. É só mentira do diabo. Ele sempre está nos ouvindo. Lá na frente, Jesus para, chama o discípulo: vem cá, vem cá, vai dar busca o cego para mim. A lógica, irmão Beth, era Jesus ter ido até lá. Mas eu vou te dar um recado da parte de Deus, é Bíblia. Não fique achando que Jesus vai ficar correndo atrás de você para te abençoar. Tem crente que você visita ele fica assim, você visita ele. Já teve crente que falou para mim: não, pastor, o mesmo Deus que me abençoa lá, me abençoa aqui. Negativo. É você que tem que ir atrás dele. Jesus não vai ficar correndo atrás de crente, correndo atrás dele para dar vitória, não. É você que tem que ir. Alguns dos discípulos devem ter falado assim: mas por que não vai lá? O homem é cego. Não dá trabalho trazer esse homem, é mais fácil ele ir lá do que trazer o homem. Jesus fala: vai lá e busca. Estou terminando a mensagem que eu quero orar com você. Jesus fala lá. Alguém chega para Bartimeu e fala assim: Bartimeu, você é Bartimeu, calma. Não, você não vai. Calma, rapaz. Eu sou discípulo de Jesus. Eu tenho notícia boa para você. O inimigo esse ano te trouxe muita notícia boa. Mas eu vim te trazer uma notícia boa. Deus vai mudar a sua história hoje. Você vai contar para os outros depois como que foi esse culto e como Deus falou com você hoje. Você vai ser boca de Deus na vida dos outros que morreram. Bartimeu, Jesus está te chamando. É você que tem que ir até ele. Não fica achando que Jesus vai atrás de você, que não vai, não. É você que tem. Quando alguém chega e fala para ele: Jesus está te chamando, a Bíblia fala que a primeira coisa que ele fez, se colocou de pé rápido. Ele se pôs em pé rápido. Crente precisa aprender a ser ligeiro. Os crentes são lentos, irmãos. Eu prego esse Brasil todo, irmão. Tem igreja enorme. Você chama o povo para orar por eles até o irmão sair de lá. Chegar aqui, eu já acabei, já caí duro de vontade de comer, de jantar. Até o meia-noite. Crente precisa ser rápido quando Deus chama. A primeira coisa que ele fez, ele se colocou de pé rápido. Segundo, ele jogou fora a capa. Essa capa era uma roupa dada por Roma. E com essa capa, a pessoa tinha autorização para pedir esmola. Era uma espécie de crachá. Toda pessoa que vestia uma capa daquela, ele era considerado miserável. A segunda coisa que ele faz, ele arrancou a capa e jogou. Ele já estava dizendo, antes de receber a oração: nunca mais eu vou usar essa desgraçada dessa capa, porque quem pode mudar a minha vida acabou de me chamar e eu vou ser abençoado. Fé. Não adianta você sair do seu voto para vir receber oração se você vir com a capa. A capa é a incredulidade, a dúvida, a incerteza. Joga essa capa fora e toma posse, porque Deus hoje te chama para mudar a sua história. Estou concluindo, porque eu sei que você já quer ir embora. Que não vai passar. Olha para cá. Olha para cá.
Olha para cá. Bartimeu chega diante de Jesus e Jesus faz uma pergunta para ele. O menino aqui que tem um ensino médio. Vou até tirar o microfone. Seria uma pergunta imbecil com uma resposta pior. Sabe o que Jesus faz com o cego? Cego, o que você quer que eu? Cego, o que você quer que eu? Jesus sabe o que você precisa hoje? Sabe ou não sabe? Será que os irmãos que conhecem a Bíblia, eu vou perguntar de tudo. Jesus sabe o que você precisa hoje? Sabe ou não sabe? Porque a Bíblia fala que Ele é onisciente, onipresente e Ele sabe. Mas Ele quer ouvir você falar para Ele. É como se o cego dissesse assim: eu não estou te entendendo, não. Eu vou usar um vocabulário que eu sempre vi de alguns pregadores. Não estou te entendendo, não, cara. Passo por esse processo todo. Estou diante do homem que pode mudar minha história. Eu sou cego. Ele sabe que eu sou cego. E ele vem me perguntar. É porque Deus é ético, queridos. A Bíblia e a hierarquia de Deus, ela é pautada na ética. Deus, Ele não interfere no seu livre arbítrio. Não, pastor, eu sei que Deus usa Ele. Eu vou sentar lá e vou, simplesmente Deus vai revelar para ele. Vai sair certeza. Deus, Ele está preparado. Ele sempre, se você aprender na palavra, Ele vai te dar o que você pediu e vai te dar mais. Olha para mim, vou falar de novo. Sabe o que você já está pedindo no teu coração e falando com Ele? Ele vai te dar o que você está pedindo e vai te dar muito mais. Jesus podia ter olhado no cego e ter falado assim para ele: cego, agora você passa a enxergar. Eu estou te curando. Sabe o que Jesus faz? A tua fé te... Lá na frente, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu diz assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir tudo. Lá na frente, tudo que era de Bartimeu, que Roma tinha tomado da família dele, foi devolvido em dobro para Bartimeu. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Você pode, você está entendendo? Quando Jesus encontra com Zaqueu, Zaqueu restitui tudo que tinha tomado de Bartimeu. Bartimeu agora se torna um ex-cego, agora um servo de Deus e um homem rico. O que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Você quer receber a oração? Já estou terminando. Vocês entenderam o que eu preguei? Você quer receber a oração? Deus gosta de crente rápido. Eu estou aqui para orar para você. Vou esperar o tempo que a pastora lá deixar, porque eu acho que eu já passei para orar. Então, se você quer, é você que vai ter que... Sonoplasta, se a senhora puder depois colocar o primeiro e deixar o mesmo que o nosso meio não tem. Já vou perguntando, você já vai falando. Tem alguém enfermo? Tem alguém que está precisando? Eu estou perguntando, você vai falando. Tem, pastor? Tem alguém que está precisando que Deus abra para enfermo, irmão? O que você tem? Coluna? Tem alguém que está precisando que Deus abra uma porta? Tem. Tem alguém que está precisando de um milagre? Você precisa de um milagre? Estou perguntando, você já vai falando, porque tem gente que a gente vai perguntando e aí depois tem que pedir oração. Não ora. Essa é a hora de Deus fazer. Tem alguém que está precisando que Deus faça um milagre diferente. Então você vai agora fechar o teu olho. E vamos fechar o Jesus que fez a obra na vida de Bartimeu fazer. Muitos feridos, corações machucados, corações feridos,
Olha para mim, amados. Você leva a sua bênção. Não depende se a igreja está cheia, se tem 2 ou 3. O que importa é que Deus marcou essa noite para mudar a sua história. Não é por causa do pastor Luiz. É porque é um compromisso de Deus com nós e com a palavra dele. Deus, ele não pode negar a si mesmo. E aquilo que está escrito aqui não pode voltar vazio para ele. Pode sentar, Deus assim nos abençoe. Deus abençoe. Quando teve aquele grande tsunami que arrasou, Deus também me revelou que muita gente riu, brincou, disse que não era, não tinha como acontecer aquilo. Mas eu estava em Santana do Araguaia semana passada, a gente estava ali cumprindo algumas agendas, e terminei de almoçar e Deus me pegou a tarde todinha. E Deus me revelou algo sobre o Brasil. Vocês estão vendo a igreja vazia? Estão vendo? Vai ter dia que não vai caber o povo aqui. Porque o que está vindo para o Brasil, o que vai acontecer com o Brasil, vai encher essa igreja. Deus me revelou Rio de Janeiro. A maior parte do Rio de Janeiro, toda debaixo d'água. O mar vai tomar conta praticamente da metade do Rio de Janeiro. Na beira ali, somente alguns prédios vai ficar de fora, para que as pessoas saibam que ali tinha uma cidade. Aquele rio Tietê em São Paulo vai ser tudo mar. Poucas coisas vai ficar debaixo, vai ficar fora da água. Alguns prédios ali naquela avenida, ali na beira do Tietê, ali não vai ter rio, vai ser tudo mar. Um grande terremoto está vindo para atingir o Brasil. Atingir o Brasil, um grande terremoto. Na revelação que Deus me deu, 30 mil pessoas vão ficar desabrigadas. Outros países estarão mandando ajuda, vai mandar ajuda para poder ajudar o Brasil. 30 mil pessoas vai ficar desabrigada e 10 mil pessoas vai morrer com o grande terremoto que está vindo para o Brasil. Brasília, Deus me revelou ali aonde fica o governo, tudo destruído. Tudo destruído. Esse grande terremoto vai atingir Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Goiânia. Uma grande destruição está vindo para o Brasil. E Deus dizia: fala, porque os meus estão dormindo o sono da negligência. Eu estou voltando e os meus estão dormindo. Então não se preocupa com essas cadeiras vazias. Deus estará sacudindo o Brasil. E vai ter dia que você vai chegar aqui, vai ter gente do lado de fora. Porque eu lembro, aí eu conversando com dois teólogos, e ele disse: pastor William, isso é Bíblia. Lá, quando era Israel, que o povo começava a ficar tranquilo demais, Deus permitiu que os inimigos se levantassem contra Israel, para que Israel despertasse. A gente liga a televisão e a gente se depara lá no noticiário, diz assim: mãe dá luz o filho e abandona ele numa praça pública. Está normal. A gente liga a televisão e a gente depara com um noticiário onde fala que uma criança de 10 anos entrou dentro de um condomínio, roubou um carro com outro de 11 anos. A polícia persegue, o de 10 anos dirigindo o carro atira na polícia e a polícia tem que matar ele. Nós assistimos isso e está normal. Nós ligamos a televisão e assistimos. A madrasta e o pai pegam uma criança pequena, joga de cima do prédio para baixo e mata aquela criança. Nós assistimos e está normal. Nós assistimos na televisão que uma mãe entra dentro da casa, a sua criança dormindo, a mãe pega o travesseiro, mata aquela criança asfixiada. Nós assistimos
E olhamos para dentro de nós mesmos, está normal. Mas cada um desses noticiários que acontece, Jesus está dizendo: Igreja Assembleia de Deus de Madureira, eu estou voltando e vocês não estão. Está normal. Eu estou vendo a pastora preocupada. Eu estou vendo a pastora preocupada com as cadeiras vazias. Eu não me preocupo, porque eu não vim por causa de multidão. Eu vim para ser boca de Deus e dizer para essa igreja que Jesus está voltando e muitos vão ficar. Vai ter dia, irmão. Vai ter dia. Pelo que está vindo para acontecer com o Brasil, vocês vão chegar, não vai ter espaço aqui. Sabe por quê? Porque o povo vai correr com medo. Deus não quer que ninguém sirva a Ele com medo. Deus quer que você sirva a Ele porque Ele é bom, porque Ele salva, porque Ele batiza e ainda leva para o céu. Fico contrariado quando vejo alguns pregadores: você tem que aceitar Jesus, porque senão você vai para o inferno. Não, nós temos que aceitar Jesus porque Ele é maravilhoso e porque Ele é bom. Eu fico observando alguns pregadores que pregam, dá salto mortal em cima do culto, é uma meninice, adivinha, fica com adivinhação para poder arrancar a glória a Deus da igreja. Eu entendo que o glória a Deus ele é uma coisa voluntária. Eu vou glorificar Ele porque Ele é bom, e eu tenho certeza da minha salvação. Jesus está voltando. O mundo está em confusão, e nós perguntamos para nós mesmos: está normal? Mas não está normal. E eu quero que você preste atenção. Que